Mas vamos começar pela resenha, cara, da partida do Vasco ali. E vamos falar um pouquinho menos do jogo, que até teve um momento bom do Vasco ali, boa parte do jogo. Porém, o assunto que tem rolado bastante é a polêmica do Léo Jardim, né, cara? Até onde pode ir a cera? Até onde vai a punição pela cera? Você tá aqui na TV Clubismo. Eu sou o Nicolas, estou aí com o Rodrigo e Fernandão. Eu queria perguntar aí pro Fernandão se ele achou justa a expulsão. Cara, o torcedor vascaíno vai ficar bolado comigo, mas eu achei justa. Sabe por quê, cara? Porque tem que começar a coibir esse negócio de cair, aí o goleiro sabe que ele é o único que para o jogo, aí ele fica caindo, aí tem qualquer lance, ele cai de novo, aí um companheiro dele cai, ele cai para poder o companheiro ser atendido. Então, assim, tem que parar com isso logo, cara. E, assim, quem sofreu na carne agora foi o Vasco. E cabe ao Vasco cobrar, de agora em diante, todo o jogo, quando os goleiros adversários fizerem, e falar: olha só, contra o Internacional expulsaram o nosso goleiro. E aí vamos ver se começar a expulsar o goleiro de todo mundo, a galera também aprenda na dor igual o Vascaíno teve que aprender hoje, né? Exatamente isso. A raiva do torcedor vascaíno é que fizeram valer a regra logo contra o Vasco. E todo mundo faz, todo jogo tem cera e muito mais às vezes. E, porra, hoje no finalzinho do jogo foi totalmente definitivo pra partida, cara. Totalmente definitivo. Mudou tudo a partir dali pra mim. E o seguinte, eles não esperavam que o juiz ia pegar e fazer. Tipo assim, ó, foi isso, entendeu? Tipo, ninguém tava esperando que o juiz ia puxar o vermelho pra ele. E como puxou, tem essa indignação do torcedor vascaíno. Mas eu concordo contigo, Fernando. Para mim, tem que ser punido. Porque quando é o adversário, a gente fica puto também e quer que seja punido. Hoje, o Vasco foi punido, mano. E que comece a partir de agora a ser assim. Cara, então, eu concordo, mas antes de eu concordar, eu queria levantar um questionamento. Por que com o Vasco? Ou vocês acham que se fosse com o Palmeiras da vida, com o Flamengo, o juiz teria expulsado por cera, dado dois amarelos por cera? Porque eu Se fosse o Vasco concordo, São mano, tá, Januário, já poderia ser diferente. Pelo porque eu seguinte, quero mano, eu fazer isso com 20 concordo. mil vascaínos, duvido. É, justamente, mas eu acho que assim, eu concordo que a cera deixa o jogo feio. Eu, como vascaíno, tava irritado ali, tava falando que tava feião, feiona a cera que o Vasco tava fazendo, tava passando uma confiança a mais para os jogadores do Inter, porque parecia que o Vasco estava com medo de jogar. Então, tipo assim, os jogadores do Inter estavam mais confiantes ainda, mesmo perdendo o jogo, porque eles olhavam para o time do Vasco e parecia que os caras estavam literalmente com medo de jogar, mano. Teve uma cena que a câmera apontou assim na direção, tu conseguia ver uns três jogadores do Vasco caídos assim no chão, mano. Hugo Moura, Piton, Paulo Henrique, uns três caídos assim pedindo atendimento. O Léo Jardim toda hora fazendo cera, sendo que na minha visão, mano, totalmente desnecessário. A cera começou ali com 20 minutos de jogo, 20 minutos de jogo de segundo tempo. O Vasco já começou a fazer uma cera, o Léo Jardim enrolando pra caramba, com medo de jogar. Ou seja, você acaba esfriando não só o adversário, você esfria o seu time. Aí tu toma um gol, tu não consegue se recuperar. Então, tudo bem. Eu acho que a punição não aconteceria se fosse com outro time no Brasileirão. É porque o juiz ele não tem medo de pesar a mão contra o Vasco. A verdade é essa. Porque o Vasco não tem respeito aí com federação, com nada. Mas, irmão, o Léo Jardim exagerou muito na cera. Toda hora ele É tava isso aí que caindo, pra mim pô. que foi Aí o não tem problema. como, mano. Ó, ficou muito na Tem cara, como. Nico. Foi todo o contexto, entendeu? Todo o contexto de o juiz ser quem ele era, o juiz, porque tem juiz que tem peito, tem juiz que não tem. Ele viu que ficou muito na cara, pô, o Léo Jardim sentado ali na hora que ele tomou o vermelho, pô, com a carinha que ele tava fazendo, já dava pra ver que, pô, ele tava ali de sacanagem mesmo e esperando que ele não fosse dar o vermelho. Que ele fosse punir, que ele fosse dar mais acréscimo, mas a única coisa que ele não esperava é que fosse dar o vermelho. E só contra o Vasco, não, mano. Eu posso concordar contigo que teria um ou dois times do Brasileirão que não seriam punidos numa situação como essa. Mas, pô, eu acho que todos os outros times do Brasileirão poderiam ser punidos nessa situação. Só Eu o acho que Vasco? não, cara. Eu acho que Eu não. acho Eu que acho que não. assim, acho que o fator casa. Eu acho que se é em São Januário, duvido que esse maluco faz uma loucura dessa. Vagabundo pulava o muro lá de São Januário, tu sabe como é que acabava isso aí. Então, assim, a barreira não ia virar baile. Então, assim, irmão, para mim, esse aí foi porque estava na casa do Inter. De fato, o segundo tempo do Vasco não foi dos melhores. O Vasco realmente recuou demais, só o Inter jogou. O Vasco até teve um gol anulado e tal, mas enfim, acho que a parada que aconteceu foi que
estava fora de casa e realmente, aí eu concordo contigo, ficou muito na cara. E aí o juiz, tipo assim, debochado comigo não vai passar. Mas acho que se fosse em São Januário não tinha rolado. E só para manter o exemplo de São Januário, o goleiro do Del Valle tinha 4 gols de vantagem. E, mano, desde o primeiro tiro de meta, o maluco foi com a vontade negativa. E nada aconteceu. Ah, é juiz da Conmebol, é juiz da CBF, beleza. Mas eu não vejo isso acontecendo com essa frequência, não, mano. Só tu vê que, para mim, o choque foi ter acontecido. Porque todo mundo diz que tem que acontecer, que nem o lance dos 8 segundos. Ah, 8 segundos tem que ser escanteio, mas quando tu vê? Olha no cronômetro da televisão, para ver se por um acaso os Olha, caras não eu já passam 10 vi segundos. muita cera. Só que, tipo assim, eu achei que a atuação, o teatro do Léo Jardim foi o pior que eu vi até hoje. Parecia, não que ele tava fazendo um teatro, que os caras deita, rola, faz dor, fica deitado assim, fingindo estar morto, qualquer merda. O Léo hoje parecia que ele tava com o regulamento debaixo do braço e que tô aqui, você tem que esperar e vai me expulsar por causa disso. E ele foi e expulsou, porque realmente ele seguiu a regra. Ele seguiu a É. regra. É que nunca ninguém segue, entendeu? Isso. Mas o Léo Esse, atuou muito mal, pô. esse Teatro horrível. juiz, cara, esse juiz, ele é o Flávio Rodrigues de Souza, né? E não é a primeira vez que ele expulsa um goleiro por cera. Eu vou até ler a colinha aqui, que no ano passado, 2024, Criciúma e Bahia, olha os times, Criciúma e Bahia, ele expulsou o goleiro Gustavo, né? Deu um segundo amarelo pelo mesmo motivo. E ele era o goleiro do Criciúma na época, entendeu? Sim. Essa foi a primeira vez e agora a segunda vez que ele expulsa um goleiro por cera. Ah, então. Ó, um clube grande igual o Vasco tem que ter um cara rato de estatística que saiba disso, entendeu? Porque assim, até para falar pro Léo Jardim, falar, mano, finge que tá doendo pelo menos, tá ligado? Tira a luva e finge, ah, é minha mão, ah, é meu pé. Porque ele caiu realmente, ele caiu sentado, tipo, só faltou cruzar o bracinho e falar, acaba o jogo. Loucura. E vou te Isso aos falar, não 30 tinha minutos de necessidade jogo. nem de falar, tipo, ó, não faz cera não. Pô, o Vasco tinha necessidade de ficar fazendo cera hoje. Foi justamente o contrário do que o Diniz fala, né? Coragem para jogar. Hoje, como tu falou, tava com medo de jogar bola. Mano, mas eu acho que o Diniz, assim, eu posso estar enganado, a informação do vestiário pode ser outra, mas eu acho que o Diniz não gosta disso, não, mano. Eu lembro que logo no início do trabalho do Diniz aqui no Vasco, se eu não me engano, o Ryan ou o Paulo Henrique, alguém num jogo aí, que eu não lembro qual foi, fica no chão e ele manda o cara levantar. Era uma cera, o Vasco tava na frente do placar e ele grita: levanta, pô, levanta. Então, assim, não sei se no Não faz vestiário ele sentido. falou outra coisa, mas o que o Vasco tem feito sempre é isso, porque o primeiro tempo do Vasco, ele amassou o Inter, mano. O Vasco amassou o Inter no primeiro tempo. Parecia o melhor time do campeonato contra o pior. Só que o Vasco não conseguiu converter as chances, porque o Vasco teve chance de virar o primeiro tempo 2-0, mas não conseguiu. E o segundo tempo só deu o Inter. Só que a diferença foi que o Vasco não tentou jogar. O Vasco não ficou tentando implementar um contra-ataque, ele ficou fazendo cera. E a segunda prioridade foi o contra-ataque. Aí por isso que não conseguiu, pô. Se o técnico não fosse conivente com isso, não teria conseguido fazer cera 25 minutos sem ele, a ponto do goleiro ser expulso de tanta cera que ele fez, tá ligado? Então eu acho Pode que o ser. Diniz era conivente, sim, e percebeu que não ia conseguir achar uma solução e pediu pro time parar de jogar bola, cara, e gastar o tempo. Pode ser, pode ser. E tem rolado uma polêmica, mano. Muita cobrança também com o presidente Pedrinho do Vasco. Mas aí, assim, sendo bem sincero aqui pra rapaziada, né? Não tem como a gente mentir. É uma coisa que tá bem dividida, tá muito dividido aí entre as torcidas, né? Que rolaram até uma faixa aí no avião, falando fora Pedrinho, e não sei se ele é totalmente culpado por todas as besteiras que estão acontecendo no Aí, Vasco, assim, mas ele primeira tem a vez que sua eu vejo culpa. isso. Primeira vez que eu vejo, cara, é o Isso pessoal foi botando loucura. faixa pra presidente na praia. Avião É, não, passando com quando aquelas rolaram faixas. os títulos aí, rolou provocação do Fluminense com o Flamengo, depois do Flamengo com o Fluminense, né? Mas, assim, para presidente, agora eu só discordo do pior da história, mano. Tem presidente pior do que ele, hein? Pô, tem, mano. Cara, é porque assim, o cara pegou o Vasco numa situação horrível, pô. Então, assim, tudo bem. Ele pode não ser o melhor ali na questão futebol, mas de repente, se tivesse na mão de um outro dirigente que até fosse melhor de futebol, mas fizesse, né, de outra forma, talvez seria prejudicial para o clube, mano. É porque realmente o Vasco ele tá dando assim um pouco de má sorte também, mano. Tu pode ver que, por exemplo, o jogo contra o Grêmio, o Vasco jogou muito bem,
não conseguiu ganhar, empatou. O jogo contra o Internacional jogou muito bem, empatou. Então, assim, se tivesse esses 2 jogos o Vasco vencido, o Vasco estava com 20 pontos, aí o pessoal estava, tipo, já não criticando tanto. Mas como a bola não está entrando, a crítica é mais pesada, entendeu?